Manter um cliente é muito mais barato do que investir em novos. Mas para que isso funcione de verdade é preciso investir em retenção de clientes. Quer saber mais sobre isso? Acompanhe agora no Mercoscast. Começa agora Mercoscast, o programa dos representantes e gestores comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o software que potencializa suas vendas. Olá pessoal, começando mais um Mercoscast, nosso programa quinzenal de YouTube e podcast para representantes e gestores comerciais. Meu nome é Celso Tonelli, eu sou um dos sócios da Mercos, sou responsável pelo produto. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante para toda empresa, que é a retenção de clientes. E para falar sobre isso, eu conto com a presença de uma pessoa muito especial, que quem acompanha o Mercoscast há bastante tempo já conhece, que é a Cíntia Fuch, gerente de vendas da Electrolux, responsável pelas vendas da marcas para pequeno e médio varejo de todo o Brasil. Seja bem-vinda, Cíntia. Olá, Celso, tudo bem? Obrigada pelo convite novamente. Eu que agradeço. E além dela, claro, quem está aqui sempre com a gente, Marcelo Caetano, que é conselheiro empresarial, autor de livros de venda, sócio da Venda Mais. Seja bem-vindo aí mais uma vez, Caetano. Valeu, prazer estar aqui com vocês, prazer estar aqui com a Cíntia de novo, depois de tanto tempo, né? Muito legal encontrá-la aqui, muito bacana mesmo. E também Afonso Tonelli, que é representante comercial há mais de 30 anos no ramo de instrumentos musicais e à frente da Musical Plus Representações. Seja bem-vindo aí também, Afonso. Bom, obrigado, Celso. Muito bom estar aqui com o Caetano e com a Cíntia agora. A gente só conhecia a Cíntia pelos episódios, né? Agora a gente está aqui junto. Muito bom. Exatamente. Bom, e antes de começar, eu queria pedir para você que está acompanhando a gente pelo YouTube, para se inscrever no nosso canal, clicar aqui no sininho para receber notificações sempre dos nossos episódios, tá? Para a gente começar a falar sobre o tema de hoje, eu queria fazer a primeira pergunta para a Cíntia. Cíntia, dizem que a retenção de clientes funciona desde a primeira venda. Como que funciona esse processo da primeira venda na Electrolux? Você concorda com essa afirmação? Olha, a retenção ela precisa ser pensada em todo momento, né? Mas antes da primeira venda, é muito importante esse contato que o cliente tem com a empresa. Por exemplo, ele vai acessar a empresa via telefone, via internet, qual a dificuldade ou não que ele tem, né? Ele precisou ficar esperando, então isso já dá uma noção de como será o pós-venda, digamos assim, né? Então, a empresa ela sempre está pensando nisso. Então, por exemplo, antes o cliente entrava em contato e aí depois alguém passava um e-mail, pedia documentação para fazer o cadastro, para daí passar o preço. Então, muitos clientes desistiam da compra, mais de 60% desistiam da compra pelo tempo de espera, né? Então, a gente focou nisso em primeiro momento, em agilizar o cadastro, para que ele, ao entrar em contato, já tivesse esse imediatismo, né? Então, esse preço, enfim, um atendimento, para que ele dê continuidade no processo. Além disso, se você me permite, tem muitas empresas que fazem ações tipo desconto na primeira compra, né? Então, mês e depois, aí que eu sou cliente, eu não tenho mais desconto, né? Então, tem algumas ferramentas que a gente faz também depois para fidelizá-lo, né? E não só para atrair. Bem interessante. E até você comentou ali, né, às vezes, se o cliente, para fazer a primeira compra, já tem dificuldade, né, que você falou, você tirou as barreiras para fazer essa primeira compra, o cliente vai pensar o quê? Poxa, se para comprar tá difícil, imagina quando eu tenho um problema. Como que essa empresa vai me atender? Então, acho que é bem interessante essa forma como você falou, cara, vamos tirar essa barreira, tirar esses cadastros todos que precisa ser feito e deixar isso mais linear para que esse cliente já mantenha esse relacionamento, já tenha essa facilidade de comprar. Achei bem interessante e realmente é uma prática que às vezes é pouco usual, porque a gente vê, tipo, você quer comprar? Então me manda aqui um monte de dados aqui, daí depois a gente conversa. Né? E assim você... informação, enfim, exato. Só queria um preço. Exatamente. Caetano, Afonso, como que funciona esse processo de retenção desde a primeira compra para vocês? O que vocês têm visto? Bom, Afonso, deixa eu começar aqui. Você sabe que quando eu escrevi lá o Vendedor Fiel, Cliente Fiel, que foi o meu primeiro livro, um fracasso, né, absoluto de vendas, eu sempre brinco com isso, porque não vendeu nada o Vendedor Fiel, Cliente Fiel, foi uma desgraça. Eu falo que fidelização de clientes, ela, assim, baseia-se em vários aspectos, mas alguns aspectos são extremamente importantes para a gente
reter cliente, né? O primeiro é você ter vários pontos de contato dentro do seu cliente, né? Você ter vários pontos de contato dentro do seu cliente aumenta a sua segurança, né? Então você vende o produto, você tem o cara que usa, o cara que compra, o cara que decide, o cara que é influenciado pelo produto que você vende. Então, ter vários pontos de contato dentro da empresa ajuda muito a fidelização. Porque, às vezes, quando você tem um ponto de contato só, isso acontece hoje em dia freneticamente, você chega lá, o cara não está mais lá na empresa, você chega lá, o cara mudou, você chega lá, o cara foi demitido, ou você chega lá, o dono está passando compras para outro setor, e aí você tem só um ponto de contato, você está vulnerável. Então, o primeiro ponto é você ter vários pontos de contato dentro do cliente. O segundo ponto é o cliente ter múltiplos pontos de contato dentro da empresa. Então, quando você, como empresa, baseia o seu relacionamento do cliente num canal só ou num ponto de contato só, você tem um risco de perda muito grande. Porque, às vezes, o cliente precisa buscar uma outra alternativa. Então, por exemplo, a gente gosta muito de quem vende, aí você tem alguém que vai mensurar a satisfação do cliente, aí você tem alguém que faz reposição de produto, aí você vai criando uma teia e essa teia vai travando o cliente. Porque em algum momento você descobre que ele está insatisfeito com alguma coisa que você não percebeu e ele simplesmente vai embora e você entende por que ele foi embora. Então, quando você cria essa teia de vários pontos e várias pessoas tendo contato com o cliente, isso é muito importante. Então, às vezes o cara fala, pô, eu tenho venda presencial, cara, o televendas vai junto, vai trabalhando múltiplos canais, que isso é importante. E o terceiro ponto que aumenta a retenção de clientes é mix. Quanto mais mix você trabalha com o cliente, mais você aumenta a sua retenção. Porque o cliente fica mais dependente da sua empresa e a sua relação fica mais estável. Porque é muito normal você ter lá um produto no cliente, cara, aquele produto sai de preço, acabou a sua relação com o cliente. Então, vender mais mix para o cliente é um fator de retenção super importante. Então, assim, mais mix, mais pontos de contato dentro do cliente e o cliente ter mais pontos de contato com a empresa é uma fórmula que dá uma segurança maior para trabalhar a retenção de clientes, para que você sinta mais segurança para você reter o cliente. E você está vendo que para fazer a retenção de clientes funcionar, você vai precisar ter um sistema que te ajude a monitorar sua carteira de clientes. Então, eu queria te convidar a testar o Mercos. É só acessar mercos.com/teste grátis e conhecer o nosso sistema por 7 dias. Dicas bem legais aí, Caetano, bem legal mesmo. E eu acho que essa questão do mix, quando a gente pensa no representante comercial, é mais representadas também, né? Então, acho que não ter aquele cliente que você só vende uma representada, mas quem que você vende o mix de várias representadas para ele, né? Com certeza. Afonso, pode completar. Não, com certeza. Por isso que é importante estar alinhado às representadas, né? Para que você consiga ter uma participação maior ali dentro do cliente, né? Então, isso é super importante. Eu li o livro, viu, Caetano? Mas é que a gente é amigo, Afonso. Eu li o livro porque o que você falou é exatamente o que eu defendo e o que eu aplico como representante. Porque, na realidade, hoje, né, a gente consegue, graças a várias ferramentas, vamos dizer, de contato com o cliente, fazer com que ele tenha acesso a nós, primeiro isso, acesso a nós por onde ele quiser, ou pelo B2B, ou pelo call center, ou pelo representante de rua, ou por mim, ou por quem quer que seja. E eu acho isso importante. O que a Cíntia disse é um problema grave que eu vejo com vários representantes, né? A gente tem recebido uma quantidade muito grande de cadastros novos, clientes que querendo entrar para o negócio todo dia, né? Com a pandemia, pode parecer que não, mas tem acontecido até com um pouco mais de velocidade. Então, cadastros de MEI, cadastro de gente que quer começar no e-commerce, todo dia. E o que mais acontece é você não retornar, ou vários não retornarem para esse cliente. Eu acho isso um pecado enorme. A gente tem uma base aqui dentro do escritório que faz toda a recepção para esse cliente e a gente tem conseguido fazer vendas para esse cliente para ajudar o nosso mês que está difícil, aquela fábrica que está complicada. Então, eu tenho usado isso de uma forma bem agressiva. O cliente novo, para mim, eu procuro estender um tapete vermelho nele e abro todo o meu leque de produtos, o que eu puder. Óbvio, a gente olha cadastro, olha tudo como tem que olhar, mas eu acho que vários falham nessa recepção aí, eu acho super importante. Agora, de ter o cliente retido conosco, é exatamente o que o Caetano disse. Como representante, a primeira coisa que a gente faz, obviamente, é ver por onde o cara quer comprar.
Mas as próximas coisas é você fazer retenção dele por outras marcas que você representa, né? Você só manter uma marca ou dentro daquela marca poucos produtos, é fácil dele escapar pelas suas mãos por um problema de ruptura de produto ou por problema de crédito com aqui ou ali. Então, se você consegue ter mais de uma representada dentro desse cliente, a retenção dele dentro do seu negócio, eu trabalho muito com a retenção do cliente, primeiramente dentro da representada. E aí trabalho ele retendo em cada uma das representadas minhas. Mas é um cliente ativo dentro do meu negócio. Então eu acho isso super estratégico, super importante e trabalho bastante a equipe nisso, positivação por empresa, para que a gente possa manter esse cara dentro do negócio. Sim. Vocês comentaram, a gente comentou bastante sobre o primeiro cliente, né? Como fazer esse primeiro cliente. O Caetano comentou ali de expor esse cliente a mais mix de produtos, expor ele a vários contatos que tem dentro da empresa. Eu queria entender, Cíntia, de você ali, como que funciona esse processo depois que o cliente entra? O que você faz de ação para que esse cliente continue ativo, para aumentar a mix? Como que funciona essa trajetória do cliente dentro da Electrolux com o teu time? Bom, na Electrolux a gente tem um sistema de CRM, que é o Salesforce. Então a gente consegue monitorar a frequência de compras, quantidade, preço, volume, enfim. E a gente faz também um monitoramento que a gente chama de farol, né? Então os clientes verdes são os ativos, normalmente comprando todo mês. Tem o amarelinho, que tem um período aí que já começou a não fazer compras. Vermelho, né, que é um caso mais extremo, e preto, que a gente fala, né, que já está inativo, enfim, por alguma razão. Então, óbvio que a gente tenta não deixar o cliente passar esse farol de verde para amarelo e assim por diante. Então, a gente faz também a leitura do que ele comprou, né, vamos ver se a gente consegue promocionar alguma coisa que ele já compra, e também o que ele ainda não compra, né, que tem a ver com o que o Caetano e o Afonso comentaram. Vamos introduzir outro mix nele, né, vamos ampliar o mix, vamos levar os lançamentos, diversificar o portfólio, enfim, que no nosso caso é uma marca, né, duas agora, né, que ela é Continental, mas estamos limitados à marca, mas a gente tem infinidade de produtos, né, eletroportáteis, enfim. Então, às vezes o cara compra só um determinado item, né, então ele está estocado daquele item, eu não preciso de nada. Opa, na verdade, precisa de muita coisa, né, então a gente precisa estar sempre fazendo essa manutenção tanto da recompra dos produtos que ele já tem, já compra, quanto de produção, né, de ampliação desse mix e da variedade de produtos que ele tem dentro de casa. Então a gente faz o monitoramento do que ele compra, o que a gente gostaria de introduzir, né, o que mais vende naquela região, enfim, que ele ainda não tem, e também esse farol para a gente não deixar o cliente ficar inativo, né, então é muito importante isso também. Então, a gente faz ações, além de ações promocionais, naturalmente, a gente faz ações, campanhas com vendedores, enfim, faz alguns incentivos que ajudam a reter esse cliente também e manter a frequência. Você sabe, Celso, deixa eu só dar uma sequência aqui no que a Cíntia está falando. Eu acho que é super importante, porque assim, em primeiro lugar, o cliente que você perde tem uma cara, e você tem que saber por que você perdeu esse cliente. Isso é obrigatório. Você tem que saber por que você perdeu esse cara. Você tem que exumar o corpo ali, falar, por que você foi embora? Alguém tem que fazer isso. Se ninguém faz isso, na verdade, retenção de cliente não importa. O segundo ponto que eu acho super importante é o seguinte, a gente defende que o cliente tem, a gente chama de cliente ativo, lá o cliente que compra, pré-inativo, isso na venda recorrente, pré-inativo, que é o cara que é o amarelo da Cíntia. Então, assim, o cliente compra a cada 3 meses, pré-inativo entre 60 e 90 dias, ele é pré-inativo, ele vai acontecer alguma coisa com esse cara. Porque às vezes a empresa só entende quando ele fica inativo. E aí quando ele fica inativo, ele já é inativou. Aí você vai ter que trazer esse cara de volta. Então assim, vamos lá, o cara compra em 90 dias. Em 60 dias, aceita a luz amarela da Cíntia. Cara, esse cara tá 30 dias de ficar inativo. Eu preciso ter um plano de ação para trabalhar com esse cara. Eu preciso ter um plano de ação para falar, quem conversa com ele e entende o que está acontecendo. Aí, nesse ponto que é legal entrar a segunda pessoa para falar, o que está acontecendo? Porque às vezes o problema é com a pessoa do atendimento. E você não adianta você vai lá para a pessoa do atendimento, vai lá se ela é o problema. Então você vai lá entender o que está acontecendo. Cara, tem alguma situação aí, né? Então, por exemplo, o Afonso, né, que é o dono da representação comercial. O cliente vai inativar, se o Afonso colocar na rotina dele 60 dias mais eu ligo para o cliente, seja de quem for o preposto que atende esse cliente, ele vai entender o que está acontecendo
massa claramente na representação dele. E acima de tudo, a equipe dele vai ficar muito atenta do que está acontecendo, porque ele vai entrar em contato, ou vai ter alguém que vai entrar em contato numa empresa maior, como a da Cydia, por exemplo, alguém que vai entrar em contato com o cliente para entender por que ele passou essa barreira de 60 dias. Depois a gente tem um momento que a gente chama de inativados. O que é inativados? 30 dias após a inativação. Porque quando você entra num grupo de clientes inativos, aí você entra num mar enorme de clientes, né? Centenas de clientes que já compraram em algum momento. Quando o cliente cai lá no inativos, é muito complicado você criar uma gestão desses inativos. É possível, mas é mais complexo. Aí a gente cria o pré-inativo e o inativado, que é o primeiro mês depois que ele entrou como inativo mesmo. Então, assim, você tem uma barreira do pré-inativo, você tem uma barreira do inativado, e aí ele vira inativo. Veja, você tem que ter uma lógica de esforço em cada uma dessas etapas, né? E quando ele realmente for embora, você tem que saber exatamente o que aconteceu para esse cliente estar abandonando a sua empresa ou estar abandonando a compra. Isso funciona para a compra de alto valor agregado também, se você pegar no mesmo processo e você fizer o seguinte, cara, meu orçamento em média demora 90 dias para fechar. Com 60 dias, eu tenho que agir sobre esse orçamento, eu tenho que entender o que está acontecendo. Então, eu tenho um lead time ali do orçamento, eu preciso agir, falar, o que está acontecendo aí? Alguém vai lá ajudar, porque não está conseguindo fechar no prazo que a gente costuma fechar. Então, essa lógica é super importante. E tem que ter uma gestão de clientes, sabe? Porque às vezes a empresa, eu sempre falo que o crescimento é a pior droga que tem. Porque a empresa às vezes está crescendo, ela não olha a perda de cliente. Então assim, começou um ano com 100 clientes, terminou um ano com 110. Nossa, que beleza. Só que às vezes você perdeu 20 dos 100 clientes que você tinha. Você conquistou 30 novos. Quem são esses 20? Por que eles foram embora? Então é preciso dar um peso de verdade para a retenção de clientes. É preciso, por exemplo, premiar vendedores que retêm clientes mais tempo na carteira. Isso tem que estar lá na convenção de vendas no final do ano. Fala, a gente tem um cliente que consome da gente, esse é o representante que mais retém clientes, esse é o vendedor que mais retém clientes. O nosso tempo de permanência do cliente na nossa carteira era de 3 anos, aumentou para 3 anos e 2 meses. Isso precisa ser colocado como indicador de performance. E pouquíssimas empresas têm isso, indicador de performance. Eu sempre falo que todo mundo fala que é bom de fidelização de clientes, todo mundo gosta de fidelizar clientes, mas na prática mesmo, não é isso que a gente encontra no mercado. É bem isso que você falou, Caetano, e até recapitulando um pouco os pontos ali, né? Você falou da questão de, para cada estágio, cada etapa, você ter um plano, né? Então, ficou inativo recente, o que você faz para ligar para esse cara? Qual que é o plano? Quem que vai ligar? É outra pessoa? É outro ponto de contato? E acho que outro ponto, né, que vocês dois têm a mesma questão de ter o inativo recente, ou a gente chama aqui na Mercos, né, quem usa o Mercos usa como inativo recente e inativo realmente, né, que daí é os dois inativos, que é o amarelo e é o vermelho, que você configura uma data realmente para ter essas ações. E acho que uma outra coisa, 2 coisas interessantes que o Caetano comentou talvez botar uma outra pessoa para ligar, não o mesmo vendedor, porque às vezes o problema é aquele vendedor ou é aquele ponto de atenção. Então, às vezes ficar atento a isso, se você tem essa possibilidade, beleza, fazer e registrar isso, né? E eu falo não registrar somente também quando ficou inativo, mas registrar todo o motivo de realizar uma não venda. Então, como que você cria sessões para você falar assim, poxa, um principal motivo de não venda para os meus clientes tem sido o quê? Tem sido porque, ele já ainda tem estoque, então não está girando, o que está acontecendo? Vamos vender mais mix. Não, tem sido por causa de preço, por causa de concorrência, então você está ciente do que está acontecendo, que daí você consegue identificar talvez antes dele ficar inativo. E um ponto interessante que eu vejo alguns clientes utilizarem aqui no Mercos é olhar, beleza, essa questão de inatividade, mas também acompanhar o ciclo de venda daquele próprio cliente, dependendo como você consegue. Então, se você tem um cliente que, beleza, talvez o ciclo médio da tua carteira seja ali 30 dias, mas você tem um cliente que compra a cada 20, já fica atento com aquele cliente, se ele passar desses 20, o que está acontecendo também, né? Então, acho que à medida que você consegue uma estrutura, conseguir olhar para isso a nível de cliente, principalmente para curvar a sua, como que é a frequência de compra dele, se está passando essa frequência, é bem importante. A gente faz também, coloca isso nos KPIs, né, nos métodos dos vendedores, manter ativa a carteira, né, que é muito importante realmente, porque depois que você perde é muito mais difícil. E uma coisa que eu ia falar, quando você questiona o cliente por que ele não comprou, você tem que estar pronto também para resolver o problema. Não só, não, beleza, você está estocado, então tá, te ligo mês que vem.
você não vai ajudar o cara a girar? Né? Então, quando você pergunta, você tem que estar pronto também para poder prestar algum atendimento diferenciado, né? É o vendedor? Então, para quem você poderia passar esse cliente? Né? Não apenas pela informação, senão é uma dupla frustração. O cara fala, ele veio, me pergunta e só para saber, né? Só para fazer relatório. Então, realmente, quando você pergunta, você tem que estar pronto para tentar resolver, pelo menos, né? Vamos entender o problema, mas é muito importante, quando faz uma pesquisa, ou, enfim, faz esse contato, de também poder, tá bom, vamos ver o que a gente pode fazer aqui dentro, né? Seja o mesmo vendedor, seja outra pessoa, enfim, e não, tá estocado, então tá, vem mês que vem, te ligo mês que vem, depois a gente conversa, né? Porque o cara fala, ele só quer vender mesmo, né? Então é muito importante quando você pergunta, você está à disposição para ajudar também. Resolver, né? Eu acho que tem que estar ali disposto para resolver, conseguir acionar para resolver, né? Não é um quebra-gelo para vender de novo, né? Tem que estar lá simplesmente buscando resolver. E falando de indicadores ali que vocês comentaram, me lembrei aqui da outra questão que eu acho que é um indicador importante para acompanhar para quando a gente fala de inativação, é a questão de positivação, né? Então você tem um indicador de quantos clientes foram positivados naquele mês. Por quê? Se você tem uma carteira de 200 clientes, por exemplo, e você tem que vender a cada mês para esses clientes, a cada 30 dias, você tem que estar acompanhando se você está positivando 200 clientes. Senão, basicamente, o que você está fazendo é perdendo o cliente. Então, acho que é uma forma, um indicador para a gente colocar como um objetivo para a equipe, como o Caetano e a Cíntia falaram, é essa questão de positivação. Quantos clientes você tem que positivar no mês para você manter a tua carteira de clientes? Né? Então, acho que é uma questão muito importante, senão a gente só olha para valor vendido, volume vendido, quando a gente vê, a gente está concentrando cada vez mais venda em menos clientes e a nossa carteira simplesmente está diminuindo ao longo do tempo. Então, acho que é um ponto bem interessante olhar essa positivação que tem feito mês a mês para cada uma dos seus representantes, dos seus vendedores e toda a carteira de cliente. Afonso, quer complementar como que você faz isso aí como representante comercial? Então, na realidade, a gente atua aqui com tudo que vocês falaram aí, se a gente puder definir no que a gente conversou aqui, chama-se gestão de cliente, né? A gente aqui usa o Mercos exatamente para ter sinalização que vocês falaram de ativo e inativo recente, obviamente. No nosso caso, ainda a gente tem que entender o período que o cara compra aquele produto, aquela marca, então a gente também edita isso, né? Mas uma coisa que você falou, o que eu ia falar aqui, é exatamente o acompanhamento de positivação, né? Em cima da sua carteira, né? Nós temos aqui, a nossa gestora passa todas as segundas-feiras para cada equipe individualmente, para cada setor, para cada estado que eu atuo, para cada representada, em que situação que o cliente, que o representante ou aquela gestora, aquela vendedora interna, em que situação está a carteira dela. Mesmo que tenha isso no sistema, a gente passa isso pontualmente para toda segunda-feira, 9 horas da manhã, a nossa equipe recebe individualmente quem ele positivou, quem ele não positivou, marca por marca, né? Por quê? Porque nós, como representante, se eu tenho que ser alimentado pelo meu gerente de uma fábrica específica, de exatamente isso, de positivação, de quem está ativo, quem está inativo e alimentar o meu sistema. E esse radar, a gente tem que jogar no nosso sistema para que toda a equipe, quem atende aquela carteira, está olhando para o que está acontecendo. Agora, e se a tua representada não o faz? Né? Esse é o meu maior desafio, né? Gerir a empresa que não me faz gestão, né? Então, eu acabo fazendo uma gestão própria, individual de cliente, né? A minha estratégia, eu já falei isso aqui, eu sempre trabalhei com regra de Pareto na minha vida, né? Então, essa coisa da positivação, de você trabalhar 80-20 para não estar focado em uma quantidade restrita de cliente, é o meu objetivo, é o meu alvo todos os dias e é o que eu faço para minha equipe. Fazer com que os 80% os 20% que me dão 80% do faturamento seja uma maior quantidade de clientes possível. Se eu acordar todo dia de manhã com esse objetivo, eu vou aumentar a minha positivação. E eu faço a minha equipe trabalhar isso. Procuro fazer. Agora, o meu objetivo principal com relação ao cliente são duas vertentes. Eu não posso me
como é que eu posso te dizer? Eu tento fazer ele ficar dependente das minhas representadas. Esse é o meu objetivo. Ele precisa precisar de mim. É aí que eu retenho ele comigo. Precisar do meu produto, precisar do meu atendimento, precisar do meu negócio para que o negócio dele ande. Mas, ao mesmo tempo, eu trabalho para que eu não dependa 100% daquele cliente. Esse é o meu desafio. Porque eu não posso ter só aquele cliente ou poucos clientes, dependendo de um faturamento alto. Aí entra a regra do Pareto. Mas, ao mesmo tempo, eu trabalho no inverso. Eu faço com que aquele cliente seja dependente de boa parte do faturamento dele sejam em cima das representadas que eu tenho. Então, esse é um desafio monstro que a gente tem que fazer todos os dias. Mas a gestão de clientes, para mim, é a lição de casa que muitos não fazem. O que eu faço, na realidade, é a leitura de quanto que é a reposição de cada cliente, daquele produto. Isso é o mais gostoso de se fazer, é administrar isso tudo. Eu adoro fazer isso, sinceramente. Eu não tenho dúvida disso, né? Você sabe que uma coisa que eu acho super bacana a gente falar aqui, Celso, é a questão de, vou falar assim um termo que não tem nada de técnico, tem um certo frescor na coisa, sabe? Planejar pequenas novidades que o cliente sinta-se prestigiado, sabe? Às vezes as empresas vão fazendo melhorias, mas elas não vendem as melhorias que elas fazem de verdade. Então, assim, melhorei um pouquinho aqui, vou pegar o seu caso aí, Celso, melhorei um pouquinho aqui no nosso produto no Mercos. O cliente vai saber. Não, o cliente não tem que estrear a novidade. Eu vejo que empresas que conseguem ter, sabe, um ambiente de frescor na base, elas vão fazendo essas mudanças e elas realmente mostram essas melhorias como algo que é um lançamento para você que já é nosso cliente, é uma melhoria para você que já é nosso cliente. Agora eu contratei uma nova televendas aqui para minha representação. Ela é para você, manda uma mensagem da foto da televendedora, ou ela está aqui para atender você melhor, sabe? Comunicar isso para o cliente de verdade. Eu vejo que às vezes as empresas estão se embolando numa tentativa de satisfazer o cliente em melhorias, mas são muito ruins na comunicação dessa melhoria de verdade para o seu cliente, né? E tem uma percepção de valor aí que vai se corroendo, sabe? Quando eu comecei a relacionar era assim, mas não tem novidade. Tem, às vezes, um monte de novidade, só que é mal comunicado. Essa relação de marketing e vendas, super importante para manter a base de clientes, como o Afonso disse, para eles perceberem que a gente está melhorando para eles, sabe? Eles criarem uma dependência, eles entenderem aqueles processos. Porque a maioria das empresas, elas criam melhorias, mas os clientes não usam as melhorias que são criadas, ou por não conhecerem, ou porque ela não vira hábito, ou porque de verdade a empresa não repete aquilo. Fala uma vez, o cara mandou uma mensagem, o cara não leu a mensagem e acabou. Não. Valorize cada melhoria que você faz e faça a melhoria de uma maneira programada. Isso vale muito a pena, mantenha a base muito fresca e ativa. E isso, só complementando, né, que o Pedro falou, com o Afonso também, principalmente para as empresas que não são dependentes de você, né, ou você não consegue fazer essa dependência, como o Afonso comentou, então, se ele não é dependente do meu produto, que eu não sou necessariamente o único que forneço, que seja do meu diferencial, né, desse frescor que o Pedro está falando. Então, tornar a dependência, se não específica de um determinado item, do seu atendimento, né? Só você consegue fazer ele se sentir especial, né? Então, precisa se criar e recriar esse tipo de hábito também para manter esse cliente, né? Sempre ativo. Total. Bem interessante isso de manter essa comunicação, né? Ter outros pontos de contato com esse cliente que seja para falar das novidades que tem, que não seja somente para realizar uma venda, mas sim para deixar ele engajado com a tua empresa, com a tua marca, né? Eu queria entender de vocês como que funciona o pós-venda de vocês, vamos dizer assim, que ações vocês fazem depois que fiz a venda, então fiz a venda para aquele cliente, antes de eu ligar para fazer de novo a outra venda, o que vocês entram em contato com esse cliente, para quê? O que vocês conversam? Quem entra em contato? Que frequência? Como que funciona isso para vocês? Como que vocês veem isso no mercado? O pós-venda, no caso, né? Bom, no caso da nossa empresa, a gente, lógico, está sempre em contato com o cliente,
Naturalmente, a gente não vai ser hipócrita, né, para fazer a venda, mas quando não tem, é aquilo que eu falei antes, quando eu pergunto, né, como é que estão as vendas, para entender do negócio, para dar um suporte também para ele, né, sobre o mercado, que muitas vezes o dono é o que faz a venda, a compra, a contabilidade, então ele não necessariamente está conseguindo ver o todo, né, como está fora do negócio dele. Então, a gente trazer um pouco dessa visão do mercado, né, olha, que a gente estava comentando antes, né, Afonso, que às vezes a notícia ela está tão ruim que ele não vê perspectiva, né? Então a gente passar também o que está acontecendo, não só no nosso negócio, enfim, o entorno dele, né? As perspectivas para frente são otimistas, não? Para onde o mercado está indo? Então dar essa visão, essa assessoria, enfim. E também, naturalmente, quando eu coloco um produto para vender, preciso entender como está o giro, dar esse suporte também, seja em forma de treinamento, material de ponto de venda, quando possível, enfim. Então, ver o que ele precisa para dar essa continuidade da venda que eu fiz, né? No caso, a gente trabalha com outros revendedores, então é recorrente, né? Não é uma venda única. Né? E mesmo que fosse um consumidor final, a gente quer que ele compre de novo outros produtos, né? Mas quando eu falo de revenda, é constante, né? Então não adianta eu fazer a venda única, que a gente já falou bastante disso hoje, eu preciso que ele continue, né? Então ele precisa vender para comprar e assim vai, né? Então o que ele precisa de suporte, né? Seja treinamento, mais informação, né? Do produto, do mercado, do negócio, para dar continuidade nele. Legal. É aquela questão, né? Fiz a venda, poxa, como que tu liga para esse cliente? O que você está precisando para fazer esse produto girar aí, né? Está precisando de um treinamento? Vamos fazer esse treinamento. Então, ter essa preocupação de que não terminou ali, né? Não terminou no pedido tirado faturado, e sim vai terminar aquela venda quando o consumidor final do varejo comprar, né? Então, você tem que dar todo esse suporte, explicar para ele também, mostrar um pouco como que está o cenário, né? Trazer essa visão otimista nesse momento que a gente tem passado, né? E para que esse cliente consiga realmente vender esse teu produto e daí sim fazer uma outra venda, né? Conseguir complementar isso. Vender, né? Nunca foi só vender, né? E muito mais agora, né? Vender sempre foi ajudar o cara a vender, né? E esse é o desafio da gente. E a gente se difere no mercado, empresas, gerentes e representantes, exatamente entrando nisso, né? Aquela coisa de vender e virar as costas pro cara. E hoje em dia a gente acompanha a entrega do produto, se a logística está funcionando, como é que foi o desembarque da mercadoria, se a minha equipe, se eu faço frete CIF, se entregou certinho, como é que eles entraram dentro da tua loja, até isso. Eu trabalho com empresas que a gente acompanha grandes volumes e agendamento, como é que o cara chegou, se ele chegou no horário, se ele não chegou, se a mercadoria estava variada, se não estava. Isso é o básico, né? E se você olhar, eu sou representante há 25 anos, lá atrás a gente não olhava para isso porque não nos eram permitido até, ou talvez não precisasse. Eu acho que sempre precisou. Mas hoje em dia, depois que isso chega, aí a gente tem o que a gente tem feito de pós-venda é precificação. Que jeito que você vai vender, quem está vendendo mais barato, quem está vendendo mais caro o teu produto, qual faixa de produto, qual faixa de concorrentes que o nosso produto vai entrar. Olha, precifica aqui que esse produto vai bater com tal de outra linha. Ou seja, a gente tem que estar em todos os processos da venda, né? Venda, como eu disse, não é só vender uma vez. E outra, né? Se você não entra no processo de pós-venda para o cliente, como é que eu vou reter ele? Né? Esse é o grande desafio nosso. Nós temos que estar acompanhando. Pós-venda, para mim, também é saque. É resolver bucha. É resolver assistência técnica. Pós-venda é a mercadoria chegar no consumidor final do jeito que ela tem que chegar. E se não chegar por algum problema no produto, nós temos que estar nesse processo. E nós, quando eu falo, o representante comercial também. Fábrica e gestor nem se fala, tem que ter gente cuidando disso. Né? Eu sou tão chato com relação a isso, sempre achei isso, porque a primeira coisa que eu coloquei dentro da minha base do escritório foi uma pessoa para cuidar de assistência técnica. Né? Então, eu não deixo o meu cliente, se ele quiser, ele não precisa entrar em contato com fábrica. Ele fala com o meu escritório e eu faço toda a gestão de assistência técnica para ele.
ou para a loja ou para o B2C, ou direto para o consumidor final. Eu acho que isso é pós-venda, eu acho que isso é ajudar o cliente, isso é reter cliente, né? Se em todos os processos eu conseguisse me tornar quase perfeito nisso, eu teria esse cliente comigo, eu tenho certeza. Bem interessante que eu acho que essa postura dos representantes que você tem feito, Afonso, é o que realmente vai gerar essa retenção sua também, não só da marca, mas sua também como representante, como ponto de contato desse cliente, né? Então, fazer esse saque não é simplesmente delargar, né, para a indústria, falar, pega esse telefone aqui e liga, e nem sabe como que ficou esse contato, esse problema. Daí esse cliente, poxa, como que ele vai querer falar com você? Poxa, para me vender você vai, mas agora que eu preciso de uma ajuda tua para resolver, você simplesmente larga isso para mim? Então, acho que é bem bom o representante também, à medida do possível, começar a se preocupar com isso, ter pessoas responsáveis por fazer esse saque, esse atendimento de problemas, né, que eventualmente vai acontecer. Só complementando, desculpa, eu acho que ingenuidade do vendedor ou do representante achar que o problema do pós-venda não é dele, né? Então, acho que se houve essa época, ela não pode existir mais, né? Porque senão vai virar vendedor, né? Só liga para mim para vender, então não quero comprar nada, não vou nem te atender, né? Então, você precisa ser um ponto de apoio, seja representante, não, enfim. A gente tem representantes também que, entre aspas, nos enchem o saco quando tem um problema de saque, por exemplo, porque eles sabem que é tão importante para eles quanto para a indústria resolver esse problema, né? Senão não tem essa venda recorrente. Então, o ponto do Afonso é super relevante e todos, se não se preocupam, já deveriam estar se preocupando com o pós-venda também, seja representante, seja vendedor, seja o papel que for, somos responsáveis do início ao fim da venda. E bom, pessoal, para encerrar, então, eu queria ver de vocês, Caetano, Afonso, Cíntia, o que vocês mais queriam complementar, o que mais faltou a gente estar falando aí de retenção? Deixa eu fazer a entrada aqui. Eu, como sempre, chato com os líderes. Líderes, se você não colocar indicadores de retenção de clientes de verdade como prioridade na sua empresa, a sua equipe não vai colocar. Então, assim, a liderança, mais uma vez, como chave para puxar todo esse processo e para estruturar todo esse processo. Se fidelizar cliente não for importante para você, não vai ser para o seu time. Não adianta você reclamar do seu time. Então, você precisa colocar isso. Até acontece que até no Mercoscast, uma vez eu fui numa conversão de vendas, até numa empresa de tecnologia, e o cliente falou assim, começamos o ano com X clientes e terminamos com Y clientes. Mas nós perdemos clientes pelo caminho. E eu quero falar aqui o nome dos clientes que nós perdemos. Quando o cara faz isso, todo mundo olha e fala bem assim, e ele falou a lista dos clientes que eles deixaram de atender durante o ano. Uma empresa de produtos caros, então não são tantos clientes assim, e ele falou a lista de clientes que eles deixaram de atender esse ano. Aquilo para mim teve um impacto muito importante, sabe? Eu olhei e falei assim, puxa vida, aí tem um líder que realmente está focado em reter clientes, está focado em manter clientes dentro da sua carteira. E ele falou com muita tristeza dos clientes que eles perderam. Porque às vezes perder cliente vira um discurso fácil. E perdemos porque o cara não tem crédito, perdemos porque o cara é chato, perdemos porque o cara só quer preço. Seja por qual motivo, nós perdemos esses clientes e eles merecem ser honrados aqui na nossa convenção de vendas. Eu achei aquilo super impactante. Falei, essa empresa é uma empresa que realmente se preocupa em reter clientes. E eu acho que você, líder, tem que ter essa posição. Você, representante comercial na sua representada, deveria pegar a lista de clientes que pararam de consumir na sua representação, fazer essa lista, olhar para ela com menos julgamento da lista e mais julgamento da sua postura que gerou aquela lista. Legal. Cíntia, Afonso? Bom, na nossa empresa, durante a pandemia, né, no começo, principalmente, quando a gente não sabia para que lado que ia, né, então, depois a gente viu que o nosso segmento bombou de vender, faltou matéria-prima, assim, até hoje, enfim, e outros segmentos, infelizmente, fecharam, caiu muito o faturamento. De qualquer forma, a gente aproveitou para afiar uma chave, né, de fazer treinamentos com o máximo de clientes possível, né, o máximo de vendedores possíveis, aproveitando que era um momento naquele período de baixa venda, né, ou até em muitos casos lojas fechadas, enfim, como a gente até encontra hoje em dia por conta da bandeira vermelha em algumas regiões, enfim, que mesmo de casa, os vendedores, por exemplo, puderam fazer treinamentos, aprender sobre os produtos, tirar dúvidas. Então, a gente manteve esses clientes, esses vendedores ativos, né,
dos nossos clientes, para que quando as portas reabrissem ou se reinventassem, seja pela internet, enfim, no WhatsApp, então cada um achou o seu meio, de manter esse cliente do nosso lado, né? Então, mantivemos essa parceria, não só em prorrogação de duplicado e tudo mais, que muitos precisaram, né, por uma questão de fluxo de caixa, mas manter esse cliente sempre junto com a empresa, né? Então, afiamos o machado e a partir do momento que ele pôde retomar, tivemos um crescimento muito grande de vendas, foi bem bacana. O nosso desafio aqui, na realidade, na retenção de cliente hoje é pulverizá-lo ele dentro das nossas representadas. Eu acho que esse é o maior desafio. E eu acho que uma coisa que ajudaria a gente na rua é que se houvesse realmente um plano de cima para baixo, quando eu falo isso, de cada uma das representadas, ou especificamente de uma indústria, que ela tivesse os planos para essas faixas de cores, né, ou de tipos de clientes, né? Se as fábricas que a gente trabalha tivessem uma gestão para a gente startar ações para clientes ativos, inativos, semi-inativos, inativos recentes, como a gente usa na Mercos, ou inativos, eu acho que ajudaria muito, né? O problema é que muitas vezes a gente acaba tendo que fazer isso sozinho, e eu acho que a gente precisava, isso é tão sério, que isso precisaria a gente conversar todo dia sobre manter o cliente dentro da nossa base, né? Então, eu disse, o que eu mais gosto de fazer é a gestão de cliente, né? Eu gosto de ficar analisando por que eu vendo e por que eu não vendo para aquele cliente, né? Só que a gente precisa fazer isso não só a duas mãos, né? Tem que ser com bastante ajuda. É nisso, esse é o recado. Então, beleza. Então, Cíntia, muito obrigado. Afonso, Caetano, vocês já são de casa, muito obrigado mais uma vez. E você que está acompanhando o nosso programa, queria aproveitar para você curtir aqui, compartilhar esse programa com o seu gestor, com o seu representante comercial, e fique ligado aí no nosso canal e até a próxima. Valeu!